Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa última lição do trimestre. Lição número 13, em Marcos capítulo 16, Glória e Triunfo do Servo. Texto áureo está em Marcos capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Leitura bíblica está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 20. A verdade prática nos fala que ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Na introdução do nosso comentário, lemos que no último capítulo do Evangelho de Marcos, o servo sofredor, Jesus, rompe os grilhões da morte, restaura a comunidade de discípulos e assenta-se triunfante à destra do Pai, à direita de Deus. A narrativa demonstra que Jesus vive e reina para todo sempre, tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Primeiro tópico, a ressurreição. Marcos capítulo 16, versículo 2, primeiro item, amor transbordante. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Todos os discípulos abandonaram Jesus, mas existiam mulheres de fidelidade exemplar. Serviram-no durante todo o seu dinâmico ministério e também se dispuseram a acompanhar tanto a agonia da cruz quanto o silêncio do sepultamento. Como ato de devoção, antes do funeral, os judeus ungiam os corpos com óleo misturado com mirra e aloés. Sabendo que José de Arimateia e Nicodemos cuidaram às pressas do corpo de Jesus, ou seja, não o prepararam para o sepultamento da forma correta, devido à rapidez que era necessário para sepultar, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram essas essências aromáticas que eram usadas para perfumar, para preparar o corpo dos falecidos, e logo cedo no domingo foram ao sepulcro para perfumar o corpo do Senhor.
Essas mulheres tinham sido as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegar ao sepulcro. Vejam o amor daquelas mulheres pelo servo, tanto na alegria quanto na tristeza. A mulher que é vista como a parte mais fraca, como a parte mais emocional, foram as que mais mostraram o amor por Cristo Jesus. Enquanto que os homens fugiram e se esconderam, as mulheres estavam ali junto a Jesus, tanto no seu sofrimento quanto na sua morte. Por isso, Deus lhes concedeu o privilégio de serem as primeiras a saber da ressurreição. No segundo item, Cristo vive. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Para impedir a entrada de ladrões ou animais, os túmulos, os jazigos eram fechados com rochas em forma de círculo. Logo, como de costume, seria necessário um grupo de homens fortes para rolar a pedra e abrir o sepulcro. Lembre-se que os discípulos de Cristo estavam escondidos. Por isso, ao longo da caminhada, aquelas mulheres piedosas se perguntavam: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem vai tirar a pedra? Marcos é o único que registra esse diálogo das mulheres, mas ao chegarem lá, se surpreendem, porque a pedra já tinha sido removida. A pedra era muito grande. Então, esta rolagem da rocha foi obra divina, percepção confirmada e detalhada por Mateus, inclusive relatando o desmaio dos guardas que vigiavam o sepulcro. Interessante que as mulheres não demonstram preocupação com os guardas que estavam vigiando o sepulcro. Talvez elas não soubessem de que havia sido colocada essa guarda por ordem de Pilatos e com a conivência, com, digamos assim, a queixa dos líderes religiosos judeus, fariseus e saduceus, que tinham medo dos discípulos roubarem o corpo e depois saírem anunciando uma falsa ressurreição. Foca o Evangelho de Marcos em apenas um dos anjos. Já no caso de Lucas, um deles é anunciado, é mencionado. Já Marcos apenas fala do evento com extrema simplicidade, o evento-chave do cristianismo. Ele ressuscitou, não está mais aqui. A morte não tem poder para vencer a vida. Deus o ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. Veja que Marcos está escrevendo para um público romano, que tinha puxado as suas ideias religiosas da mitologia grega. Então, na mitologia grega, eram relatados eventos de ressurreição, mas que as pessoas não ressuscitavam, não voltavam à vida como eram antes. Ou era uma ressurreição apenas temporária e depois a pessoa voltava a morrer. No caso de Jesus, a ressurreição é muito mais gloriosa, muito mais cheia de poder e vida, porque é uma ressurreição para nunca mais morrer. No terceiro item, no primeiro tópico, nós lemos as primeiras testemunhas. A voz do anjo para as mulheres: Ide, vão, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Lembre-se que nós estamos numa região da Palestina chamada Judéia. É onde ficava Jerusalém, é onde ficava o Monte Gólgota, o Calvário, é onde Jesus foi crucificado e onde ele foi enterrado. Mas agora o anúncio do anjo é: saiam daqui da Judéia e vão para a região da Galiléia. Galiléia é onde fica a cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, é onde fica a cidade de Cafarnaum, a cidade que Jesus escolheu como base para o seu ministério durante o seu ministério de 3 anos. Foi onde tudo começou. O círculo agora se fecha. Começou na Galiléia e terminará na Galiléia. Veja que esse é o plano de Deus que está sendo anunciado pelo anjo para as mulheres. Afirmada a ressurreição de Cristo, o anjo convida as mulheres a ver o sepulcro vazio e em seguida proclama essa palavra, cheia de encorajamento. Vão, avisem os discípulos, avisem a Pedro. Veja que Pedro aqui tem um nome destacado no meio dos discípulos. Por quê? Porque ele seria o líder? Não, porque Pedro foi um dos mais traumatizados pela paixão e morte de Jesus, já que ele foi o único dos 12 discípulos que negou Jesus por 3 vezes. Os outros fugiram,
mas não negaram. Pedro, além de não fugir, ele negou Jesus. Dessa forma, ele tem um papel aqui destacado no chamado que o anjo faz às mulheres. Veja também no evento da ressurreição a redenção da mulher. O pecado entrou no mundo pela mulher, mas pela mulher veio o Salvador e pela mulher veio a notícia primeira, a notícia mais nova, o furo de reportagem, digamos assim, da ressurreição. Vejam esta sabedoria divina. No mais, tudo era muito familiar. Jesus havia dito que após a ressurreição os reencontraria na Galileia. Ele já tinha avisado isso em Marcos capítulo 14, versículo 28. Também já havia afirmado que a essência do discipulado consistia em seguir as suas pegadas, ir aonde ele fosse, caminhar no seu próprio caminho. A referência específica a Pedro é de uma riqueza espiritual comovente. Mesmo sua chocante deserção, negando Jesus, não impediu que o primeiro movimento de Jesus ressuscitado fosse um explícito e restaurador ato de perdão, colocando em prática seus ensinamentos. Aquele que mais tinha ofendido a Jesus com a sua negação, a sua tríplice negação, é o que Jesus estende a mão num ato de restauração e perdão. E aí nós podemos teorizar, especular. E se Judas não tivesse se matado? Será que ele também teria sido alvo desse movimento de perdão de Jesus? Com certeza. Mas Judas escolheu o caminho do mal sem volta, sem arrependimento. Então, para ele não havia mais chance de restauração. Todavia, a missão de testemunhar a ressurreição encontraria sérios obstáculos. Primeiro, as mulheres ficaram atordoadas com aquela experiência. Afinal de contas, era uma experiência sobrenatural. Elas esperavam encontrar um túmulo com um cadáver e, em vez disso, encontram um anjo lhes anunciando que aquele cadáver agora estava vivo e estava indo para a Galileia para esperar a elas e os discípulos ali. Outro impacto, outro obstáculo. Culturalmente, na época, o testemunho das mulheres era menos confiável que os dos homens. Ou seja, o que uma mulher relatasse dificilmente era levado em conta. E justamente elas eram as primeiras testemunhas da ressurreição. Veja só como Deus inverte os padrões e as circunstâncias sociais. Terceiro, espiritualmente, ao que parece, mesmo a visitação de anjos no sepulcro vazio falhou em estimular fé. E o resultado? Medo, fuga, desobediência. Aquela visão sobrenatural que deveria inspirar mais fé acabou tendo o efeito contrário em algumas pessoas. No segundo tópico, vamos falar sobre as aparições. Primeiro, a transformação. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus, então, ressuscita no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Claro que na época ainda não se chamava domingo, o que só viria a acontecer alguns séculos depois. Era o primeiro dia da semana, um dia normal de trabalho para muita gente, para a maioria das pessoas. Não era um dia especial, mas Jesus o transforma no dia mais especial de todos, o dia da ressurreição. Depois de algum tempo de reflexão, Maria Madalena é a única que consegue romper esses obstáculos, essas limitações que falamos no tópico anterior. Ela consegue romper tudo isso e ter coragem de contar aos discípulos o que tinha acontecido. Se demora um pouco no túmulo depois que eles partem, e nesse instante o próprio Jesus aparece a Maria Madalena. Ela pensa que é uma espécie de jardineiro, uma espécie de cuidador daquele túmulo, mas depois ela reconhece que é o próprio Jesus. Maria Madalena é a primeira a encontrar-se com Jesus ressurreto, justamente ela que havia sido liberta de 7 demônios. Eis o milagre da transformação. Aquela que um dia teve dentro de si diversos seres malignos, agora se torna a portadora das boas novas da ressurreição de Cristo. O Evangelho não é uma ideia, não é uma filosofia. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais tarde, as outras mulheres também teriam o seu próprio encontro pessoal e restaurador com Jesus ressuscitado.
No segundo tópico, falamos sobre incredulidade. A postura ousada de Maria Madalena contrasta com a reação insistentemente cética dos discípulos, como vemos relatados em Marcos capítulo 14, versículo 50 e João capítulo 20, versículo 19. Eles desprezaram o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres, e também não acreditaram no testemunho dos discípulos que Jesus tinha encontrado no caminho de Emaús. Ou seja, havia várias testemunhas, mas eles não acreditaram. Por fim, Jesus em pessoa aparece a eles e censura-lhes a dureza de coração, confirmando assim os testemunhos anteriores. Mesmo assim, não sem antes muita resistência em aceitar que verdadeiramente o próprio Cristo estava entre eles. Ou seja, mesmo Jesus aparecendo no meio deles, onde eles estavam ali escondidos, na casa que estavam escondidos, ainda assim alguns duvidaram, como foi o caso de Tomé. O testemunho da igreja a respeito da ressurreição de Jesus é o testemunho do próprio Senhor ressurreto. É impressionante essa indisposição dos discípulos em crer naquilo que tantas testemunhas relatavam com convicção, que as Escrituras sinalizavam com clareza e que o próprio Jesus tinha falado a eles que iria acontecer. Veja, portanto, que a dureza do coração humano é tão grande que os próprios discípulos de Jesus demoraram a acreditar no que ele lhes estava anunciando. Que lição podemos tirar disso? Não importa quantas experiências espirituais tenhamos vivido, a fraqueza de fé desses privilegiados homens que andaram lado a lado com Jesus é um eloquente alerta para nós, para permanecermos vigilantes na luta contra a catástrofe da incredulidade. Ou seja, mesmo crentes fiéis, maduros, veteranos na fé, podem ser alvo da incredulidade durante as suas vidas. Afinal de contas, o mundo que nos cerca, ele trabalha para nos tirar a fé, ele trabalha para nos fazer pensar que não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta clamar a Deus, o que tiver de ser será, se Deus quiser fazer alguma coisa ele fará, não importa quais sejam as nossas ações. E dessa maneira ele vai solapando a nossa fé, ele vai enfraquecendo a nossa fé. Não é fácil ter fé em Deus no mundo em que vivemos. É fácil ter fé num Deus que não se importa com o mundo, é fácil ter fé num Deus que não está nem aí para a humanidade, mas ter fé em um Deus que se preocupa conosco, que age em nosso favor, essa é a grande dificuldade. É isso que o mundo combate para tirar do nosso coração, a fé num Deus vivo, ativo e pessoal. No terceiro item do segundo tópico, vemos aqui sobre diversas aparições. Depois disso, Jesus se manifestou em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, os dois discípulos no caminho de Emaús. Após ressurreto, aconteceram registrados na Bíblia pelo menos 11 eventos de aparição de Jesus antes de sua ascensão. Vejamos: Maria Madalena, o encontro de Jesus com Maria Madalena, em João capítulo 20, o encontro de Jesus com o grupo de mulheres, Mateus capítulo 28, o encontro de Jesus com Pedro, em Lucas 24 e 1 Coríntios 15, o encontro de Jesus com dois discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, os discípulos em Jerusalém, Lucas 24 e João capítulo 20, o encontro de Jesus com Tomé e os outros discípulos, em João capítulo 20, o encontro de Jesus com os 7 discípulos junto ao Mar da Galileia, ao lago, João capítulo 21, o encontro de Jesus com os discípulos no monte, Mateus capítulo 28, o encontro de Jesus com 500 outros seguidores, 500 pessoas de uma vez, em 1 Coríntios 15, com Tiago, 1 Coríntios 15, 7, e os discípulos quando da sua subida aos céus, da sua ascensão. As aparições de Jesus foram centrais para a pregação na igreja primitiva. Era para dar certeza a todos de que ele estava vivo, que não era um fantasma, não era uma alucinação coletiva. E também foram centrais para o ensino da igreja, a sobrevivência da igreja. Jesus promoveu essas aparições durante um período de 40 dias. Então não foi algo em um curto espaço de tempo. Foi o período que ia da Páscoa até o Pentecostes. Aí, em 40 dias, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos. Terceiro e último tópico, a ascensão.
A grande comissão que Jesus declara aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As boas novas agora não ficam mais isoladas, restritas apenas ao povo de Israel. Jesus deixa muito claro que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, a todos os povos, nações e línguas. Uma vez cumprido seu ministério terreno, não havia mais razões para Jesus permanecer fora de casa. Antes, porém, o Senhor restaura a comunidade de discípulos e destaca a sua chamada missionária, constituindo-os como seus genuínos embaixadores nesta terra. Com efeito, a palavra deve ser pregada a todas as criaturas, em todo o mundo. Discípulos de todas as nações deverão ser formados e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É certo que a palavra de Deus é uma palavra de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Gera vida, mas também sentencia com a morte. Entretanto, como afirma Dewey Moreland para a igreja, optar pelo silêncio é um perigo maior do que a perseguição e a morte. O evangelho só será boas novas se for compartilhado. Olha só esta palavra, que é tão usada hoje em dia nas redes sociais. Curta, compartilhe, comente. Olha aí o compartilhar. O que nós estamos compartilhando nas nossas redes sociais? Estamos compartilhando o Evangelho de Cristo? Estamos levando aos corações as boas novas do Evangelho? Logo, não podemos ser tímidos ou negligentes na tarefa de, com amor e sabedoria, pregar o Evangelho a todos, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Antes, pelo contrário, devemos estar sempre preparados para ser boca de Deus, com a firme convicção de que Jesus está conosco e vai garantir a eficácia da sua palavra por meio de sinais que acompanharão os que crerem. Como lemos no próprio capítulo 16 de Marcos. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Todos esses sinais se cumpriram na igreja primitiva e o mesmo poder que esteve com aqueles homens e mulheres naquele começo da igreja primitiva está disponível para a igreja nos dias atuais. Tudo está nas nossas mãos, basta sabermos usar. Segundo item do terceiro tópico, a destra de Deus, a direita de Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. As aparições e desaparições de Jesus depois dessa ressurreição foram instantâneas, ou seja, Jesus aparecia num piscar de olhos no meio deles e desaparecia do mesmo jeito. Ele, por exemplo, não entrava no lugar onde eles estavam atravessando a parede. Jesus não era visto atravessando as paredes do lugar. Ele simplesmente aparecia onde eles estavam. Sem grandes shows de luzes, sem raios pelo céu, nada. Ele simplesmente estava num momento ali e no outro momento não estava mais. Agora, porém, a ascensão foi de forma diferente. Ela foi gradual. A sua partida da terra se deu com uma lenta e emocionante subida, como lemos em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. E a sua entrada ao mundo foi uma descida. Agora ele estava subindo deste mundo para o plano maior, o plano celestial. Igualmente, como sua entrada no mundo foi sobrenatural, a sua partida também foi sobrenatural. A ascensão de Jesus marcou a conclusão do seu ministério na terra, o começo de seu ministério no céu, agora como sumo sacerdote e advogado de seu povo. Há quem diga por aí que Jesus só começou seu ministério de sumo sacerdote a partir de uma determinada época. Nada disso. A Bíblia deixa muito claro na carta aos Hebreus que desde o momento da sua chegada aos céus, Jesus atua como sumo sacerdote, intercedendo a favor do seu povo. Importante lembrar que para os judeus não haveria necessidade de um grande herói subir visivelmente aos céus, como ocorreu com Elias. Mas Jesus não só subiu, como também foi recebido nas alturas e sentou-se à direita de Deus, à direita do Pai, ou seja, lugar de suprema honra e autoridade. Confirmando o Salmo 110, versículo 1, confirmando Marcos capítulo 12, versículo 36. Jamais houve alguém cujo nome fosse digno de tamanha exaltação, a não ser Jesus.
Todas as coisas do universo estão debaixo dos pés do Cristo exaltado. No terceiro item, falamos sobre os sinais. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Diante de tão imensa glória, poder e autoridade, não nos espanta saber a obediência dos discípulos em pregar o Evangelho. Não nos espanta saber como aqueles homens puderam suportar tantas provações, tantas privações, tantas perseguições, tantas lutas que vieram pelos séculos vindouros. Eles simplesmente não podiam deixar de pregar, porque eles tinham visto, eles tinham ouvido, eles tinham tocado no Cristo ressurreto. Para eles, o mundo como eles o conheciam tinha acabado. O mundo nunca mais seria o mesmo depois de Jesus. Tudo o que viria a acontecer pelos séculos futuros girava em torno do nome e da pessoa de Jesus. E assim tem sido até hoje. Estamos aqui vivendo o momento do Natal, celebração do nascimento de Jesus. Há muitos que se levantam contra. A cristofobia está cada vez mais forte nos dias de hoje. O combate à pessoa e ao nome de Cristo estão cada vez mais fortes. As pessoas querem um Cristo mais fácil de aceitar, um Cristo que não exija renúncia, que não exija arrependimento, que não exija mudança de vida. Ou então eles simplesmente negam e combatem a pessoa de Jesus. Sempre tem sido assim. E sempre será dessa maneira, até que um dia este Cristo, tão debatido e tão combatido, surgirá com poder e grande glória para botar ordem em tudo, para acabar com toda essa confusão, com toda essa bagunça e colocar o seu reino, um reino eterno, um reino que não terá alternância de poder. Um reino que não vai depender de eleições para mudar do seu governante, porque será um reino eterno, um reino que nunca terá fim. E nós, como igreja, temos que lembrar sempre disso, lembrar que nós já fazemos parte deste reino. Não importa o que os homens façam ou deixem de fazer, nós já fazemos parte deste reino. E só deixaremos de fazer parte dele se nós mesmos quisermos, se nós mesmos abandonarmos este reino. Mas se quisermos permanecer firmes, nós já fazemos parte dele. O evangelho, portanto, que Jesus mandou que aqueles homens ensinassem, não foi apenas por conta e risco deles. Marcos e também Mateus registram que o Senhor cooperou com eles, ou seja, era uma parceria. Jesus os enviou, mas também estava com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiram. Até hoje, quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus se encarrega de confirmar essa mensagem com a manifestação do seu poder. É por isso que ainda hoje, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, para confirmar que um dia Jesus voltará. Concluímos com a aplicação pessoal. Temos o mais poderoso Senhor e a mais poderosa mensagem. Portanto, deixando de lado todo medo ou timidez, preguemos com ousadia o Evangelho de Cristo a tantos quanto estiverem ao nosso alcance. Esse é o resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante este trimestre, durante este ano de 2022 e que 2023 venha cheio de bênçãos, cheio de vitórias e cheio de lições maravilhosas da nossa escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos
agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.